Bom, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Meetup de Data Science e Machine Learning. Eu sou a Luíse, cientista de dados aqui do NU, e eu vou ser a host do nosso evento de hoje. Para começar, eu vou fazer uma breve autodescrição, que é algo que a gente costuma fazer nas nossas apresentações. Então, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos e escuros, eu estou usando um óculos e no meu fundo tem uma tela roxa do Nubank escrito Building Nu. Nessa edição, a gente trouxe um tema super importante, que é Fairness Analysis, e a gente vai falar sobre ética e justiça em modelos de inteligência artificial. E a gente tem 3 palestrantes que vão compartilhar com a gente conhecimento e experiência deles, né? A Maria, a Mafê, a Tatiana e o Wellington. Já já eu vou deixar eles se apresentarem. E aí, como que vai funcionar esse evento, né? Na primeira parte, a Tatiana e o Wellington, eles vão falar o que é ética em inteligência artificial e por que a gente precisa incluir na avaliação dos modelos. Em seguida, a Mafê vai mostrar para a gente um caso prático. E aí, no final, se vocês tiverem dúvidas, vai ter um espaço aí para eles responderem. Beleza? Antes de começar, gente, eu gostaria de lembrar que esse evento está sendo gravado. Daqui a pouco eu vou colocar o link no chat, onde vocês podem encontrar esse vídeo depois. Ele vai lá para o nosso canal do YouTube, onde já tem todas as edições anteriores. E essa daqui deve ir por volta da semana que vem. E acho que é isso. Mas antes da gente começar, só deixa eu falar mais um alerta em relação às dúvidas, né? Se vocês quiserem tirar dúvidas com os palestrantes, vamos só combinar da gente escrever essas dúvidas na caixinha Q&A ou QA. Para mim, aparece aqui embaixo da tela. E aí a gente faz esse combinado para a gente centralizar as dúvidas e não esquecer delas, né? E conseguir responder depois. Então é isso, gente. Bom meetup. Tatiana, Wellington, o palco é de vocês. Beleza, muito obrigado, Luiz. Deixa eu abrir aqui meu vídeo, logo vai aparecer. Aí. Então, primeiramente, né, boa noite para todos que estão assistindo ao vivo, ou né, o bom dia barra boa tarde para quem também estaria assistindo a gravação. Eu sou Wellington Monteiro, sou Lead Machine Learning Engineer aqui no Nubank também. Sou um homem pardo, cabelo preto, óculos também escuro, óculos com armação escura e barba. Enfim, barba cheia, né? Bigode também na cor preta. E estou usando aqui uma camiseta com um tom um pouco verde claro. No meu fundo também é um fundo da cor roxa, do Building Nu, que no caso, esses são os nossos meetups de Data Science, tá? Então, né, como a Luísa comentou, aqui a nossa ideia é comentar um pouquinho mais, né, conversar um pouquinho mais sobre fairness, que acredito que todos aí verão muito em breve, não necessariamente possui relação com justiça de pessoas, né? Então, até para a gente desmistificar um pouco esses, até quem sabe alguns né, conceitos em relação à fairness. Então, como eu falei, é justamente sobre isso que a gente vai comentar aqui, tá? Dito isso, Tatiana ou Mafê, né? Eu sei que vocês já vão comentar daqui a pouco também, mas em relação a compartilhamento de tela ou daquela nossa apresentação, ah, posso compartilhar por aqui? Vocês poderiam? Como que acho que ficaria melhor aí para todos nós? Eu acho que o ideal é uma pessoa compartilhar, então talvez, já que você começa, você fica como responsável. Belezinha. Então vamos lá. Eu vou aqui já começar compartilhando a tela. E comentando assim sobre fairness, então, né, só repassando um pouquinho da nossa agenda, basicamente nós vamos aqui começar a falar sobre, né, ética na inteligência artificial, ou afinal de contas, por que que isso existe, né? Logo em seguida a gente vai comentar sobre o tópico de Machine Learning Fairness em específico, né, por que que existe essa área de estudo, né, entendendo um pouquinho o que que isso significa de fato, ou até mesmo algumas causas que são muito comuns a esses problemas que nós temos aí de fairness também, tá? E depois disso a gente vai falar sobre algumas métricas quantitativas. Eu entendo que nesse universo de fairness existem aí algumas
discussões, né, ou ah, dúvidas, ou até, dependendo do caso, brigas mesmo, em relação de estudiosos que são pesquisadores em uma parte mais qualitativa, né, sobre o que é uma justiça, que no caso a justiça em si não poderia ser medida, né, com números, e também e nós aqui da área de machine learning, que invariavelmente precisamos utilizar, né, números, valores para tentar medir isso de alguma maneira. Então, né, é importante ter algum tipo de balanço aqui. E depois a gente vai comentar aí sobre não somente essa mitigação de bias, né, ou vieses que nós temos aqui em algoritmos, e finalmente alguns cases de estudo e também é, até uma demonstração de uso aí de algumas bibliotecas, deixando algumas sugestões também de bases de dados, de bibliotecas, enfim, para todo mundo, tá? Também contextualizando vocês, nessa parte de fairness, ela me interessa muito, tá? Não somente porque é algo que eu já pesquisei no doutorado, né? Também até publiquei alguns artigos ou, né, coautorei alguns livros em relação a isso, mas porque é um problema que, querendo ou não, nos impacta no dia a dia. Eu sei que essa frase ela pode parecer um pouco genérica, mas é porque realmente, como vários algoritmos são utilizados para tomada de decisão na vida real em tudo, então, né, praticamente qualquer aplicativo, qualquer empresa que você tenha algum tipo de interface, teriam algoritmos e machine learning aí de alguma forma tomando decisão. Então, é importante garantirmos que esses algoritmos eles levem em consideração questões de ética. Então, afinal de contas, não seria nada legal você ter, né, a sua vida impactada pela decisão de um algoritmo e aquele algoritmo ter sido treinado de uma forma injusta, né? Ninguém gostaria de novo, ser impactado injustamente, negativamente, por conta de um algoritmo. Então, é por isso, tá, que existem, de novo, uma área de pesquisa voltada a tão somente tipo de assunto, de novo, para mitigar esses riscos, tá? Não estou afirmando que o problema de fairness, ou melhor, de justiça algorítmica, a gente resolveria isso 100%, tão somente com a aplicação de uma técnica, de uma métrica, alguma coisa assim. Mas são técnicas que existem para a gente tentar reduzir, né, mitigar esse tipo de problema, tá? Então, realmente é algo complexo, porque podemos enxergar de novo esse problema de injustiça algorítmica, ou na injustiça realmente na vida real, de diferentes ângulos. Então, para quem, né, trabalha com ciência de dados tão somente, ou enfim, né, já treinou algum algoritmo, seja de regressão, de classificação, todo mundo sabe que se a gente vai validar um determinado algoritmo, não posso utilizar somente uma métrica para entender se aquele algoritmo está bom ou não. Algoritmos de regressão, por exemplo, não é muito legal utilizar somente uma métrica como um RMSE para entender se aquele algoritmo está bom ou não em comparação com outros. É importante olharmos para mais de uma métrica ao mesmo tempo. Então, aqui a mesma lógica, ela se mantém, tá? Também só para entender um pouquinho em relação a essa dor, ou melhor, em relação a esses vieses, de novo, aqui a ideia não é tão somente falar que um algoritmo ele é injusto por si só, porque ele alcançou uma autonomia e por isso ele está sendo injusto. Não. A gente sabe que no dia a dia existe essa área de ciência de dados, né? Existem estudos em machine learning, existem algoritmos que tomam decisão, porque algoritmos, eles, primeiro, são mais rápidos do que humanos para tomada de decisão, né? A gente tem, às vezes, uma base de dados tão grande que um só humano, ou né, um grupo de humanos, não conseguiria analisar todas as relações daqueles dados com uma qualidade tão grande quanto um algoritmo. Então, por isso que realmente existe esse trabalho de delegação, tá, de tomadas de decisão para machine learning ou para inteligência artificial. O problema disso está nessa palavra delegar, né? Então, quando a gente acaba delegando para algoritmos sem os devidos tratamentos, ah, podemos muito bem importar, ou melhor, em submeter os mesmos vieses em que nós humanos temos no nosso dia a dia para os algoritmos. Então, os algoritmos tomam decisões e aprendem, né, a partir de padrões, incluindo padrões enviesados, padrões injustos, e com isso tomam decisões injustas também. Isso que é um exemplo prático, tá? Que existe à esquerda desse slide, então até para dar uma audiodescrição, utilizamos, né, um modelo que existe aí no mercado, né, de inteligência artificial generativa, para
de novo, gerar 9 exemplos de faces, né, de rostos de CEOs e 9 rostos, 9 faces de assistentes. Nesse resultado, basicamente, CEOs são homens, né, de basicamente, não sei se meia idade é o termo correto, mas né, talvez uns 40 anos para cima, todos né, de terno, enfim, né, seguindo um certo estereótipo. Ah, a mesma coisa para assistentes, né, enfim, é um público mais jovem, são mulheres, né, que uma cor de pele branca. Então veja que existem vieses tão somente nesse prompt, e em nenhum momento a gente falou gere 9 exemplos de CEOs homens, ou gere 9 exemplos de mulheres assistentes, né, trabalhando em uma corporação. Foi somente o termo CEO, que em nenhum momento a gente está falando que é o CEO ou a CEO, né? Em nenhum momento nós estamos falando o assistente ou a assistente. Então, veja que o algoritmo, na base na qual foi treinado, ele, né, pegou esses vieses, ou seja, na base de dados, provavelmente grande maioria dos CEOs eram homens seguindo esses padrões, e também a grande maioria da base de assistentes eram mulheres também seguindo esses padrões. Então, aqui, talvez o meu argumento principal neste momento é de que se existem viés no algoritmo, não é porque foi um cientista de dados, né, na maldade, inseriu ou forçou para que toda vez que a gente esteja falando de CEOs, que sejam somente gerados exemplos de homens. Não, até porque a base de dados ela é grande, mas que seja por uma falta de atenção, né, uma falta de cuidado, ou sabe-se lá o motivo, esse tipo de regra acabou passando e o algoritmo aprendeu com isso. Tá? Então, de novo, é tão somente para destacar um exemplo, né, que a gente teria aqui de injustiça. A mesma coisa quando a gente né, está falando de injustiça. Ah, tá. Tem esse exemplo também que eu gostaria de mostrar. É, também geramos mais 9 faces. Então, 9 faces de professores de jardim de infância. E, de novo, não estamos falando professores homens ou professoras mulheres. Então, somente professores, sem estabelecer artigo, né, sem denominar o gênero, nada, nada assim. Quando a gente fala 9 faces de professores de jardim de infância, a grande maioria aqui foram mulheres, né, das faces que foram geradas. Já para professores universitários, foram, em sua grande maioria, homens e homens mais velhos, né? Então, veja que quando estamos falando de novo de vieses, não é necessariamente questões de gênero, também podem ser questões de idade. Eu também sou um professor universitário, mas eu acho que não tenho ainda tantas rugas nas testas, na testa, quanto represento aí nessas faces. Então, é tão somente para a gente né, comentar, demonstrar aqui que existem esses riscos. Eu sei que quando a gente até começa a pesquisar um pouquinho sobre fairness, existem alguns, talvez, tópicos, né, ou pontos principais que precisamos levar em consideração aqui. Beleza, entendemos que inteligência artificial pode gerar decisões injustas, mas para a gente falar sobre justiça ou injustiça, existem alguns termos que a gente vai usar em toda a discussão a partir de agora, tá? Primeiro exemplo, ou melhor, primeiro conceito. Quando estamos falando de fairness, existe um termo chamado atributo sensível. Um atributo sensível é basicamente uma coluna, uma feature, né, na nossa base de dados que gera, que pode ser representativo de uma determinada população, né, de um conjunto de dados, né, de um universo que pode estar sendo subrepresentado. Então, exemplos práticos, né, na vida real. Falando de pessoas, eu posso ter, quem sabe, atributos com o nome, gênero, idade, ah, em outros, dependendo da base de dados que a gente também aplica, existem atributos de raça, né? Então, todos esses tipos de atributos que, de alguma forma, podem atrelar uma população subrepresentada, então, o nome disso é atributo sensível. Quando nós começamos a olhar aqueles tutoriais de Medium, né, e outros fóruns na internet para ver como atacar esse problema de fairness, uma das sugestões que mais aparecem é simplesmente remover essa coluna. Eu diria que não é uma boa alternativa fazermos isso. Por quê? Se qualquer algoritmo ele aprende padrões, remover aquela coluna
não necessariamente significa que o algoritmo da noite para o dia ele se tornou justo, até porque ele consegue, né, por proxy, ou seja, por outros atributos, mesmo assim entender que existem populações subrepresentadas. Então, de novo, tá? Remover um atributo sensível não é uma garantia de fairness aqui. Tá, é tão somente falar que resolveu o problema, mas resolveu de fato, não. Até porque se aplicarmos métricas depois para entender se realmente aquele problema de fairness foi resolvido ou não, veremos que na prática a resposta seria não, tá? Além disso, também esse tipo de problema que estamos vendo aqui pode acontecer, seja por uma falta de dados de população subrepresentada, né? Então temos aqui 9 faces de professores universitários. Assim, olhando todas as faces, eu diria que muito provavelmente isso foi treinado a partir de uma base de dados ou de professores da Europa, né, professores da América do Norte. Não sei a faculdade que, né, todos vocês aí já participaram, mas assim, eu nunca tive um contato com um professor universitário que tinha um chapeuzinho e uma gravata borboleta, né? Então, não sei vocês. Então, mas quando a gente pensa em filmes, né, pensa, quem sabe, em outras universidades fora do Brasil, talvez isso seja realidade. Então, de novo, podem ser que tenham faltado dados sobre, né, outras populações, sobre essas populações subrepresentadas, sejam locais, sejam países, sejam gêneros, sejam idades, dentro de uma base de dados. E por último, mas não menos importante, também nós podemos ter um mau uso de métricas. Lembre daquele exemplo do RMSE que eu falei, né? Se pegamos lá, quem sabe, um cientista de dados, né, está começando a sua jornada em machine learning e acaba não por malícia, né, mas por realmente não conhecer todas as métricas, e escolhe uma métrica errada para validar um algoritmo, isso vai levar a uma decisão errada, né? Aquela pessoa pode afirmar que aquele algoritmo está sendo justo, ou melhor, que está, quem sabe, tendo uma alta acurácia ou qualquer afirmação do tipo, e na realidade não está. De novo, por maldade? Não, tão somente não conhecia que outras métricas existiam. Então, a afirmação que eu faço aqui em relação à fairness é, de novo, existem várias métricas para a gente conseguir validar um determinado algoritmo de um ponto de vista de fairness, da mesma maneira que nós temos também diversos algoritmos, perdão, diversas métricas, cada uma com seus prós e contras, né, para validarmos seja um algoritmo de machine learning, de aprendizagem supervisionada, né, de regressão ou de classificação, e nós muito bem sabemos quais são os prós e contras de cada uma dessas métricas, né? Eu posso ter, quem sabe, falando de regressão, de classificação, eu posso ter uma métrica que ela é mais robusta, outra que realmente é muito mais sensível ao outlier, né? Sabemos no dia a dia quais são as diferenças entre essas métricas. Em fairness, a mesma lógica se aplica. Então, existem métricas que elas favorecem, né, alguns ângulos aí de justiça algorítmica, ao contrário de outras métricas que olham também aí para outros ângulos, tá? Também falando da importância disso. Aqui são somente alguns exemplos, tá? Sejam aí de processos judiciais que aconteceram por conta de injustiça algorítmica. Uma dessas notícias que eu gostaria de trazer à tona é essa que está no canto superior direito, então só também fornecendo uma audiodescrição. Foi uma notícia que saiu na Reuters, que basicamente é uma empresa dos Estados Unidos, né, que acabou aí chegando em um acordo judicial praticamente milionário, porque tinha um algoritmo de inteligência artificial que realmente desfavorecia pessoas seguindo alguns critérios de idade. Então, em outras palavras, não contratava, ou melhor, já rejeitava determinados candidatos a empregos quando eles alcançavam uma determinada idade. Essa decisão ela não é justa, né? As pessoas poderiam ter aí, quem sabe, uma ótima formação, uma ótima experiência, né, ter todos os pré-requisitos para uma atividade, para um trabalho, mas eram recusados, de novo, tão somente por causa da idade. Então, isso aqui foi, né, o que levou a esse acordo judicial. Também, até dando aquele exemplo de atributo proxy, vamos supor que essa empresa, da noite para o dia, resolvesse o problema, resolvesse entre aspas, removendo aquela coluna chamada, quem sabe, idade ou data de nascimento. Beleza, mas pelos anos de experiência daquele profissional, teríamos já uma noção da idade dela.
né? Ou quem sabe quantos anos, ou em qual ano entrou no primeiro emprego, ou em qual ano fez a primeira graduação. Então veja que, de novo, não é somente remover uma coluna, né? Eu posso obter pistas, querendo ou não, né, sobre esses atributos sensíveis, olhando também para outros atributos de um determinado algoritmo, tá? De uma determinada base de dados. Enfim, agora falando especificamente sobre fairness, né? Entendemos que existe um problema. De novo, eu comentei anteriormente que não é sobre pessoas somente, tá? Por exemplo, se você trabalha na indústria, se você trabalha em qualquer tipo de contexto em que você não necessariamente trabalhe com datasets que sejam sobre pessoas, mesmo assim, algoritmos de fairness podem ser muito úteis para você. Imagine, por exemplo, que você agora está trabalhando em uma rede de fast food, ou né, um aplicativo de delivery de comida, e você está criando um sistema de recomendação desses de cupons, né, ou até mesmo de comida. Então, chegou um novo usuário, você quer sugerir para ele que tipo de comida ou que tipo de restaurante este ou esta usuária teria um interesse. Beleza. Se estamos pensando tão somente naquele menu, né, de comida, de locais de restaurantes e afins, eu posso muito bem ter um problema aqui de injustiça algorítmica, sem falar de pessoas, mas tendo certas opções no cardápio que ninguém pede e continuam não sendo pedidos porque o algoritmo não recomenda. Então, pensando de novo em redes de fast food, eu posso ter, quem sabe, um novo produto que ele atende a um nicho de mercado, por exemplo, um novo sanduíche que o hambúrguer ele é vegetariano. E mesmo assim, aquela recomendação não tem, né, tantos cupons, ninguém pede, porque o algoritmo em nenhum momento, enfim, dá vazão, ou melhor, ele atribui um peso maior àquele tipo de alimento. Ou quem sabe, tem, né, um restaurante e aquele restaurante ele é especializado em massas, não tanto em sobremesas, mas em massas. E eu acabo não sugerindo tantas sobremesas, porque, de novo, a especialidade, a maioria da, entre aspas, população aqui, da minha base de dados, são massas. É, Pensando, quem sabe, em músicas, né? Eu até mesmo coloquei o exemplo da Twitch aí embaixo. A gente sabe que, pensando em redes sociais, né, principalmente YouTube, Twitch, afins, tem aqueles grandes influenciadores, né, que eles continuam sendo gigantes. Eu posso entrar em qualquer live ou, né, uma reprise de uma live e ainda teria milhares de pessoas. Enquanto isso, posso ter canais muito pequenos, né, que ainda que tenham uma qualidade muito boa, quase ninguém assiste. Por quê? Às vezes tem um algoritmo de recomendação em que ele acaba ainda assim dando vazão, né, para esses grandes canais, né, que acabam atraindo muitas pessoas. Concorda aqui que talvez poderia ter algum problema de fairness também? Eu não estou falando de tomada de decisão em uma pessoa física ou pessoa jurídica. Estou falando de, quem sabe, recomendação de produtos, né, de comida, como eu acabei de falar, quem sabe recomendação de música. Então, esses nichos que acabam acontecendo, ou não tão nichos assim, também podem ser representados, ou melhor, podem ser atacados, né, podem tentar ser mitigados por esses algoritmos de fairness, tá? Então, eu gostaria de até deixar essa provocação para, de novo, que você que está assistindo entenda que fairness não necessariamente é dão um trabalho para datasets de pessoas, né? No seu dia a dia, eu posso muito bem ter um problema de injustiça algorítmica acontecendo na prática. Quem trabalha com logística, venda B2B também, né? Então, tudo isso eu posso ter também esse tipo de problema de fairness acontecendo agora, tá? Isto posto, né, só falando aqui de origem desses vieses, é, até também para abrir espaço para a Tatiana e logo em seguida para a Mafê, falando aqui de vieses ou, né, dessas origens, eu posso ter basicamente três grandes origens, tá? Primeiro, discriminação histórica, então uma base de dados que ela já vem com esses vieses, e se a gente não trata aquilo, aqueles vieses automaticamente serão transferidos para o meu dataset, quer dizer, automaticamente serão transferidos para o meu algoritmo de machine learning e meu algoritmo, né, continuará sendo enviesado ou ele continuará sendo injusto. Então, de novo, aqui eu posso ter um padrão, mas um padrão discriminatório logo no passado. Além disso, quem sabe eu posso ter poucos dados sobre essas populações subrepresentadas. Então, é,
às vezes, no passado, até pegando aquelas fotos, né, de CEOs e afins, ah, quem sabe eu alimentei, né, poucas informações sobre CEOs do gênero, ou melhor, é, sobre CEOs mulheres, porque eu não tinha aquela informação na minha base. E se eu não fiz nada para tratar, de novo, aquele viés vai continuar acontecendo na minha base de dados. E por último, aqui eu também posso ter problemas de labeling, né? Então, tão somente não comprar mais informações, né? Não tentar ter mais dados que ajudem a representar essas populações subrepresentadas, também pode se tornar aqui um problema para a gente e uma origem de bias. Pensando em Big Data, né? Pensando nesse universo da inteligência artificial, aqui pode ser um caso em que nós compremos dados de grandes capitais e ignorar cidades do interior. Mas existem padrões de comportamento, existem clientes também com seus próprios hábitos em cidades do interior. Então, por que não também considerar esses dados, né? Então, existe essa importância de não somente olhar para grandes grupos, ou melhor, a maioria da população, mas essas minorias também podem fazer muita diferença na base de dados. Então, resumo, veja que aqui eu já comentei alguns tipos de viés que podem acontecer, né? Até tipos de atributos sensíveis. Acabei de dar outro exemplo, que são populações de capital e populações do interior. E como você deve imaginar, existem também vários outros cenários aí que também possam ser aplicáveis a esses algoritmos de fairness, beleza? Dito isso, Tatiana, o palco é seu. Olá, pessoal. Eu me apresentando aqui, eu sou Tatiana, sou cientista de dados sênior no Nu. Trabalhei bastante tempo em crédito, agora estou na área do marketplace. E eu sou uma mulher branca com cabelo liso, assim, bastante escuro, e estou usando uma camiseta verde escura também. O meu fundo é roxo, igual o fundo de todo mundo aqui. E eu vou falar um pouquinho mais assim de coisas um pouco mais específicas. Então, só recapitulando algumas coisas que a gente já viu, a gente, sim, quando a gente fala de fairness, a gente fala muito de atributos sensíveis, que são aquelas características que dividem a população em grupos e, tipo, raça, gênero, religião, em que, assim, tipo, não deveria ter uma, assim, diferenciação das pessoas, mas pode acontecer, infelizmente. E nesse contexto, quando a gente fala de injustiça, a gente pode falar a injustiça em termos, assim, a gente pode falar que é colocar grupos privilegiados em vantagem de forma sistêmica. Então, por exemplo, assim, sabe, coisas tipo concessão de crédito, promoção, oferecimento de opções, assim, mais opções, recomendação de produtos. Então, por exemplo, assim, a gente pode pensar naquele exemplo que o Wellington deu, que a gente, por exemplo, pode recomendar produtos com derivados de carne, mais vezes porque maior parte da população come carne e maior parte da população compra esses produtos e acabar não recomendando produtos vegetarianos ou veganos porque poucas pessoas relativamente ao total da população consomem esses produtos ou esses produtos estão pouco representados nas lojas e aí a gente gera uma desvantagem, criando uma situação de injustiça. E passando para o próximo slide, a gente também, assim, tem um problema aqui. O que é justiça? Muitas vezes a gente, tipo, pensa, não, isso é justo, e o problema é que não existe um conceito de justiça absoluta e a justiça depende muito do contexto. Então, por exemplo, podemos pensar em ter uma pizza e vamos dividir essa pizza com alguns amigos. E tem várias formas. Então, por exemplo, podemos dar o mesmo número de fatias para cada pessoa. E aí, obviamente, assim, parece uma solução relativamente justa, tipo, cada um vai receber o mesmo tanto, mas aí também podem surgir contra-argumentos. Então, alguém pode falar, ah, mas o fulano tá com muita fome e tem só 2 pedaços, e o Beltrano comeu bastante, tá cheio e não quer comer, e também ganhou 2 pedaços. Então, talvez não seja justo, se é justo, como faz? E, alternativamente, por exemplo, podemos
dar o número de fatias dependendo da fome de cada pessoa, que também pode gerar questionamentos, porque por um lado assim é justo, mas o que fazer se, por exemplo, uma pessoa deixou de tomar café da manhã ali só para se empanturrar na pizza e vai comer metade da pizza por causa disso? Será que é justo com pessoas que tomaram café da manhã? E então é bem complicado e dependendo assim da visão, do ponto de vista, do contexto de cada situação, a mesma situação pode ser considerada justa ou injusta. E é a mesma coisa em machine learning. A gente não tem uma definição única, uma métrica única para fairness, para justiça, e uma mesma decisão pode ser julgada justa ou injusta, dependendo da métrica que você usa. Então, nesse contexto, sim, é bem relevante quando você pensa em fairness, você precisa olhar para várias métricas, você precisa pensar quais são as métricas, quais são as definições de justiça que fazem sentido no seu caso, no caso do problema que você está trabalhando, e olhar para várias métricas diferentes, olhar para vários ângulos diferentes para decidir se isso é um problema ou não. Próximo slide. Em termos de assim, definições e métricas de fairness, a gente tem 3 grupos grandes de métricas de fairness em machine learning. O primeiro grupo são medidas estatísticas, medidas de grupo. A ideia é olhar para a predição ou para a predição e valores reais e basicamente assim, comparar grandes grupos de indivíduos entre si, analisar grandes grupos de indivíduos. Um segundo grupo de métricas de fairness são medidas baseadas em similaridade. Essas são medidas individuais, então, nesse contexto, a gente olha para pessoas e, então, pessoas parecidas deveriam receber tratamento parecido, independentemente ali dos atributos protegidos que não fazem sentido para esse problema. Então, em princípio, por exemplo, para um trabalho de data scientist, não faz sentido. O gênero da pessoa não importa. Então, na teoria, a pessoa deveria ser contratada independentemente do gênero ou da idade, etc. E, finalmente, a gente tem as abordagens causais, e a ideia aqui é que a predição não deve depender das variáveis sensíveis, das variáveis protegidas. E essa é uma abordagem um pouquinho mais complicada, e aí agora a gente vai falar dessas 3 abordagens em mais detalhes. A paridade demográfica é uma métrica estatística, uma métrica de grupo, e a ideia é que a proporção de pessoas que recebem uma resposta positiva em 2 grupos, o grupo mais assim favorecido e menos favorecido, ou mais de 2 grupos também, que a proporção é a mesma. Então, por exemplo, contratamos mesmo percentual de homens e mulheres, damos crédito para a mesma fração de homens e mesma fração de mulheres e por aí vai. Essa é uma métrica tradicionalmente assim de classificação, mas você consegue adotar ela para regressão também, olhando assim mais para a distribuição do que para o binário. E parece ser uma métrica razoável em alguns casos, mas, por exemplo, em outros pode ser questionada. Então, por exemplo, numa situação de crédito, imagina que a gente tem um grupo de alta renda e baixa renda. E, querendo ou não, um grupo de baixa renda provavelmente apresenta um risco maior de crédito. E talvez, apesar de ser uma definição de justiça super válida, é uma definição de justiça que vai ser super difícil de colocar em prática sem levar a uma falência ali, a uma perda muito grande de dinheiro. E podemos também pensar em processo seletivo. Imagina que a gente tem 2 grupos em que, por exemplo, um grupo, não sei, talvez uma audiência de dança, e tem um grupo que estudou dança e outro grupo que não estudou dança por alguma razão. E também nesse contexto, assim, pode ser uma coisa totalmente válida, mas ainda assim, talvez não queremos para selecionar dançarinos, a gente quer focar nas pessoas que estudaram dança e que sabem dançar bem.
E talvez não é muito válido assim esperar que a gente vai contratar a mesma fração de pessoas nesses dois grupos por conta das habilidades. Mesmo que a questão de as pessoas não terem adquirido as habilidades tenha sido injusta. E uma medida bem comum de fairness em termos numéricos é basicamente a diferença de proporções. Então, uma proporção de aprovados ou selecionados de respostas positivas em um grupo, menos a proporção de aprovados ou pessoas que receberam uma resposta positiva no segundo grupo. Uma segunda medida um pouco mais genérica é calibração. Então, na verdade, essa métrica, ela combina de certa forma, várias definições de fairness, que olham tanto para predições quanto para valores reais da nossa variável de interesse. E a ideia dessa métrica é a seguinte: a gente fixa um valor ou uma faixa de predições, e para essa faixa ou para esse valor, a gente deveria esperar que os valores reais da nossa variável de interesse, da nossa resposta para diferentes grupos sejam próximos. Então, basicamente, o conceito é esse: o modelo não precisa acertar, não é isso que a gente está olhando, mas ele precisa errar do mesmo jeito para todo mundo, ou acertar do mesmo jeito para todo mundo. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu acho que mostra bem o caso de calibração. Então, imagina que é um modelo de risco de crédito, por exemplo, ou de, sei lá, predição de renda, qualquer coisa. No eixo X, a gente tem a nossa predição, e no eixo Y, a gente tem o valor real da nossa variável. Então, por exemplo, fixando um valor de predição, então, por exemplo, 0,1, a gente deveria esperar que homens e mulheres tenham o mesmo valor o valor verdadeiro. Se o modelo prediz que a nossa variável é 0,1, em média, essas pessoas com a predição 0,1 deveriam ter a nossa resposta igual a 0,1 também. E o que acontece é que para o grupo das mulheres, isso é verdadeiro, mas para o grupo dos homens, a resposta verdadeira, na verdade, é mais alta. Então, aqui se a gente tomar uma decisão em cima dessa predição somente, a gente vai estar tomando uma decisão injusta, porque, na verdade, os nossos grupos são, dentro da mesma faixa dessa predição, os nossos dois grupos são claramente diferentes. E para medir calibração, a gente tem várias métricas possíveis, então a gente pode olhar para gráfico, podemos olhar para a área entre curvas, e, no geral, podemos estender isso para qualquer métrica de performance, por exemplo, R2, acurácia, correlação por grupo, que é basicamente esse conceito de garantir que o modelo está acertando ou errando do mesmo jeito dentro de cada grupo. Passando para a próxima métrica, essa é uma métrica mais individual. Então, e aqui entra aquela questão de olhar para cada pessoa, comparar pessoas individuais. Então, é a métrica de fairness por desconhecimento. E a ideia aqui é deixar de fora do modelo os atributos considerados como sensíveis. E isso o Wellington já falou anteriormente, que isso não resolve porque a gente ignora as diferenças, mas isso não significa que a gente vai eliminar a desigualdade. A gente pode ter correlação entre variáveis e, normalmente, vieses sistêmicos, eles afetam não só uma variável específica na sua base, elas afetam todas as variáveis na base. Então, talvez uma discriminação racial vai impactar renda, vai impactar acesso a crédito, vai impactar a escolaridade, vai impactar tudo. Então, a gente só removendo a variável sensível, o impacto continua lá. Porque o problema não é a presença da variável sensível, e talvez até a presença da variável sensível poderia até melhorar a questão, o viés do modelo. Então, dentro dessa abordagem também, tem algumas abordagens um pouco mais complicadas, que é, por exemplo, remover também variáveis com correlação. Então,
tem bastante dessas oportunidades, mas tem esse porém, não necessariamente pode resolver as coisas. Passando para o próximo slide, finalmente a gente entra na questão de fairness contrafatual, que é a questão de fairness causal ali, da definição causal de fairness. Então, a ideia é que a tomada de decisão do algoritmo deve ser a mesma no mundo real e o mundo contrafatual, que é onde o indivíduo pertence a um grupo demográfico diferente. Mas como a gente faz isso? Então, basicamente, a gente tem que pensar quais são as nossas variáveis protegidas, como a nossa decisão depende de cada coisa e como essas coisas interagem entre si. Então, por exemplo, na teoria, a decisão de contratação deveria depender da capacidade, talvez educação, experiência de trabalho, mas não de raça, classe social e gênero. Mas o gênero, essas três variáveis sensíveis impactam a educação que a pessoa vai receber, não impactam a capacidade, mas impactam a educação, impactam a experiência de trabalho, porque a pessoa pode ser discriminada, pode ter um acesso menor, tem uma experiência educacional diferente também, e podem também impactar diretamente a decisão de contratação, caso tenha um viés ali. E aí a ideia é olhar para todas essas relações e falar, não, nesse caso aqui, a nossa decisão, se a gente mudar a raça e mudar o efeito na educação e na experiência, a nossa decisão vai ser a mesma. E isso é bem complicado, por quê? Porque essas relações são muito complexas e é muito difícil mapear esse tipo de grafo, esse tipo de relação, para realmente assim ter uma visão clara do que é esse mundo contrafactual. E aí vamos lá, a gente mediu um monte de métricas, medimos o viés no nosso modelo, achamos que o nosso modelo tem viés, e aí o que a gente vai fazer com isso? A gente tem vários momentos durante o desenvolvimento de um modelo, podemos mitigar o viés em vários momentos, e pode ser tanto em um desses casos, como em vários desses casos. Então, a primeira opção é o pré-processamento. Se não tiver viés nos dados, o modelo não aprende viés e o modelo não vai ter viés. E como a gente viu, normalmente o viés do modelo vem dos dados, e não de um modelo que não foi mal treinado, de um cientista de dados malvado que decidiu prejudicar todo mundo. Então, é a correção do viés em pré-processamento. Também podemos corrigir o viés durante o processamento. Então, podemos construir um modelo de forma a remover o viés diretamente, enquanto assim, treinar o modelo de forma que remova o viés diretamente. Finalmente, também podemos atuar no pós-processamento. Então, pegar somente a resposta do modelo, ou output do modelo, e remover o viés diretamente ali. Então, por exemplo, tomando uma decisão diferente dependendo do grupo em que a pessoa está. Vamos dar uma olhada nesses métodos com mais detalhe agora. O pré-processamento tem muitos métodos para remover viés em pré-processamento e que tem complexidades diferentes. Então, por exemplo, a gente consegue simplesmente remover variáveis sensíveis ou variáveis correlacionadas, seguindo aquela ideia de fairness por desconhecimento. Podemos fazer reamostragem, então, por exemplo, se o nosso viés é causado porque um grupo é muito subrepresentado na nossa base, a gente pode reamostrar um pouco mais esse grupo para criar mais entradas, para criar mais observações e reforçar o aprendizado do modelo. Ou, de forma análoga, a gente pode colocar pesos maiores em algumas observações. E, finalmente, a gente pode ter métodos assim bem radicais, como mudar uma parte dos labels para remover a discriminação. Então, por exemplo, se a gente vê que pessoas de um determinado grupo são reprovadas em processo seletivo, talvez tomar uma decisão e falar: essas pessoas aqui talvez seriam aprovadas e o grupo mais favorecido, talvez algumas pessoas seriam reprovadas.
E todas essas abordagens também são válidas, mas tem alguns riscos. Então, em particular, como praticamente qualquer processo de remoção de viés, você pode introduzir um novo viés. Então, ao remover um viés existente, você, sem querer, pode criar um outro viés que você não percebeu ali, ou que não estava ali, mas está nos dados novos, seja por introduzir o viés mesmo, seja por corrigir excessivamente o viés. Então, em vez de, assim, simplesmente inverter o sinal da situação injusta e deixar, tipo, prejudicar muito o grupo que antes era privilegiado e favorecer muito, também criando uma situação meio de injustiça. E que também pode ser questionada e que pode ser uma coisa problemática. E também esses métodos no pré-processamento podem levar à perda de poder preditivo do futuro modelo. Então, por exemplo, se a gente remover muitas variáveis sensíveis, variáveis correlacionadas com as variáveis sensíveis, a gente pode acabar não conseguindo fazer uma predição. Volta naquela questão de viés sistêmico, em que o viés, ele meio que se propaga e afeta praticamente todas as variáveis. Então, muitas variáveis estão correlacionadas com a variável sensível, e removendo essas muitas variáveis, você acaba não tendo nada para trabalhar. Então, você acaba tendo numa situação assim, eu uso dados ruins ou eu não tenho dados. Durante o processamento, a gente consegue fazer um modelo que não só otimiza a performance, mas também é penalizado por injustiça. Então, uma abordagem comum nesse sentido é a gente primeiro treinar um modelo que prediz a nossa resposta Y em função das variáveis X, e treinar um segundo modelo que usa as predições do primeiro para predizer a variável sensível. E aí a ideia é que a gente tenha esse primeiro modelo aqui o melhor possível, mas o segundo modelo o pior possível, porque se a gente tem um viés, as predições vão ser boas para predizer a variável sensível. Então, por exemplo, se a gente tem uma situação em que o nosso modelo prediz que todo homem é CEO e toda mulher é assistente, lembrando daqueles desenhos ali, o gênero vai ser super bom para prever a predição do modelo CEO e assistente vai ser muito bom para predizer o gênero, porque todos os CEOs vão ser homens, todos os assistentes vão ser mulheres, e a gente vai ver que tem um viés muito grande ali. Então, o que a gente pode fazer é ter essa combinação de dois modelos e otimizar conjuntamente, simultaneamente, melhorando o primeiro e piorando o segundo. E esse modelo também tem o risco de perda, essa abordagem também tem o risco de perda de performance, e tem também um pouco de problema, porque essa abordagem é bem black box. Então, não está exatamente claro o que está sendo feito, o que está sendo. Não é uma abordagem tão transparente, é uma abordagem difícil de explicar, difícil de entender. E aí, isso assim, gera riscos, tanto no sentido de pessoas, tanto usuários como o time, compreender como esse modelo funciona, tanto a possibilidade de introduzir algum viés, de fazer alguma coisa ali que talvez não deveria ser feita sem perceber. E, finalmente, a gente pode atuar no pós-processamento. E aqui a ideia é bem simples. Então, eu acho que um exemplo assim bem clássico de atuação no pós-processamento são as várias assim variações de quotas em universidades. Então, por exemplo, a gente pode reservar uma fração das vagas para os melhores alunos de grupos não privilegiados que não passaram no processo geral. Ou a gente pode dar alguns pontos a mais para pessoas de grupos não privilegiados para corrigir uma injustiça que existe ali. Então, basicamente, a ideia é que a gente tem algumas coisas aqui de predição. A gente tem aqui o caso de dois grupos aqui, tem a predição, o valor verdadeiro, e a gente vê que tem os dois grupos que, dado a mesma predição, o grupo laranjinha aqui, tem o valor verdadeiro muito mais baixo. Então, o que a gente pode fazer é aplicar essa correção e falar, vamos subir
vamos subir esse segundo grupo aqui para todo mundo alguns pontos, e agora a gente tem uma situação muito mais justa. E partindo para o próximo slide, isso tudo é muito legal, mas a questão é, será que a gente pode mesmo corrigir o viés? E o que a gente faz se a gente não pode? E a nossa correção, primeiramente, deixa o modelo mais justo. Então, por exemplo, ao eliminar um viés, a gente pode adicionar outro. Ao a gente fazer uma correção excessiva, a gente pode inverter o viés. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, porque, por exemplo, talvez ao corrigir um viés de gênero, a gente pode acidentalmente introduzir ou agravar um viés de raça que a gente não estava prestando atenção. E também fica a questão de a gente pode usar um modelo injusto. Então, eu acho que talvez um exemplo disso é um sistema de reconhecimento de imagem para desbloquear o app. E imagina que ele acerta para 95% das pessoas com um smartphone caro e câmera boa, e para 80 pessoas com um smartphone mais popular ali, câmera mais ou menos, ou talvez até ruinzinha. E o que acontece é que se esse reconhecimento de imagem falhar, a pessoa tem que ligar para uma central ali e conversar com o atendente. E a gente, cientista de dados, a gente tenta corrigir o viés, mas não consegue, porque realmente, infelizmente, as bases de imagens que a gente tem para treinar o modelo não são muito boas, e também a gente não consegue atuar muito na câmera do telefone que a pessoa tem. Então, talvez se é uma imagem de qualidade mais baixa, a gente não tem muita opção ali. E aí fica a pergunta, assim, uma pergunta bem aberta para todo mundo. Por exemplo, nessa situação, é melhor ter um modelo injusto ou não ter modelo nenhum e mandar todo mundo ligar na central? Então, a gente tem questões e trade-offs. Aí agora, passando para Maria aqui, um pouco de Boa, ferramentas. valeu, Tati. Olá, pessoal, boa noite. Como foi mencionado, meu nome é Maria Fernanda Maffê, eu sou cientista de dados no NU. Nesse momento, eu estou usando uns óculos vermelhos, uma regata cinza, uma mulher parda de cabelos escuros, e de fundo eu tenho o Building Nu, que é assim, é bastante padrão aqui nos nossos meetups. E, bom, aqui vamos começar então com uma parte um pouco mais aplicada. Especificamente, quais que são os recursos com que a gente conta para poder fazer uma mensuração sobre se um conjunto de dados, sobre se um modelo segundo algum critério definido, ou pode ser justo ou injusto. As primeiras três bibliotecas que temos aqui, AI Fairness 360, Scikit-Learn e FairLearn, ambas, as três, desculpa, estão implementadas em Python. A AI Fairness também tem implementações em R, e as três são bastante completas, posto que elas, além de ter métricas assim, bastante úteis e bem documentadas, também fornecem ferramentas de pré-processamento e pós-processamento para poder fazer treinamentos de modelos ou lidar, assim, mitigar os viés que possam aparecer. Google What If Tool é uma ferramenta que é um pouco mais para fazer mensuração mesmo de viés, não tanto para tratar os modelos em si, mas, de qualquer forma, assim, é bastante útil e permite trabalhar com dados tanto estruturados e não estruturados. Atualmente se encontra em desenvolvimento e também oferece algumas opções para tentar fazer a modelagem calçar o momento de fazer algum tipo de mensuração de viés em cima dos dados. Finalmente, FairML e a Equitas são bibliotecas que foram projetadas maioritariamente para fazer mensuração de viés ou fazer auditoria de viés em modelos que estão em produção, assim que policymakers, tomadores de decisão possam, de fato, mesmo ter um juízo sobre se vale ou não a pena continuar investindo nesses modelos que estão fazendo algum tipo de classificação sobre uma população.
beleza? Sobre outros recursos, a gente tem também alguns datasets com dados estruturados e inestruturados que podem ser bastante úteis ao momento de começar a entrar nesse mundo de fairness. O primeiro dataset, assim, é bastante conhecido, que é GeoRestos. Basicamente, é um dataset onde estão os recordes de arrestos na cidade de Toronto por possessão de maconha. Então, a gente pode achar que qual que seria a chance de uma pessoa ser liberada, dado que possui algumas características, como gênero, raça, idade, entre outras. É bem interessante. Também temos um dataset de doença cardíaca, onde a gente tenta ver qual que é a gravidade de dita doença, dependendo de assim, algumas características fisiológicas da pessoa, mas ao mesmo tempo dependendo de outras características ou features que podem ser considerados como sensíveis. Cartão de crédito, um dataset que se encontra no Kaggle, que basicamente assim, tenta ver qual que seria a chance de uma pessoa ser aprovada. Um cartão de crédito, dependendo de algumas características que são meramente financeiras, mas ao mesmo tempo tem outras que são o que a gente poderia considerar como sensíveis. E tem outros datasets que também são estruturados e não estruturados, que pode ser achado nesse último repositório do link, que é bastante rico. Agora que é o Google, o Arif Tool também oferece assim, ferramentas de visualização, onde a gente consegue ter uma noção do porquê da classificação de alguns datasets como, por exemplo, de idade, quais que são, assim, as características com que estão fazendo que uma pessoa seja classificada dentro de uma faixa etária ou não. Então, a gente pode observar que tem alguns componentes raciais, também de contexto que podem afetar a predição do modelo. Beleza? É, então, pessoal, esse aqui vai ser um problema muito simples mesmo. Aqui nesse exemplo, a gente vai fazer criar um modelo que irá definir se uma pessoa seria ou não seria aprovada para um empréstimo. Aqui, a gente então vai tratar com dados estruturados, não vamos entrar nessa parte de reconhecimento facial, desculpa, geração de texto. E o que vai nortear, digamos, a nossa avaliação sobre qual justo é o nosso modelo vão ser as seguintes métricas. Primeiro, que é a paridade demográfica, que seria ver se existe uma proporção equiparável entre aprovados e aplicantes por característica sensível ou por grupo de interesse. Ao mesmo tempo, garantir que a gente tem uma igualdade de oportunidades entre grupos, ou seja, que a proporção de pessoas que foram aprovadas sobre a proporção total de pessoas, né, que teriam sido aprovadas, que deveriam ser aprovadas, se mantém. A igualdade em acurácia, que nesse caso seria ver como que é a performance em termos de acurácia entre esses grupos que a gente vai analisar. E, finalmente, né, a gente vai verificar como essas três métricas se comportam quando a gente aplica a remoção de uma característica sensível ao momento de fazer essa modelagem. Perfeito? Então, vamos carregar aqui o nosso dataset. Em total, são 500 mil data points, 6 variáveis. Aqui o nosso target, a pessoa é aprovada ou não. Então, quais informações que a gente tem? O número de créditos, que basicamente a quantidade de empréstimos que uma pessoa tem feito no passado, ou se ingressos em unidades monetárias. O grupo, que nesse caso seria a característica sensível que a gente iria avaliar, como flag de se uma pessoa tem dívidas ativas ou não, e se essa pessoa declara imposto. Vamos fazer, então, assim, uma exploração rápida desse dataset para entender melhor qual é a distribuição das nossas variáveis, qual é a interação que existe entre elas. Beleza? Show. Então, aqui a gente tem que número de créditos, assim como ingressos são variáveis que realmente são assimétricas mesmo. Temos que a variável categórica de grupo tem uma paridade, né?
entre as pessoas que são aplicantes, ou seja, né, está mais ou menos que 50-50 na proporção de pessoas que têm aplicado. Já dívidas ativas, existe então uma diferença assim proporcionada. E aqui, efetivamente, temos que a proporção também de pessoas que têm sido aprovadas é menor do que as pessoas que foram negadas para crédito. Agora, entendendo as correlações, tanto entre as variáveis categóricas e numéricas, aqui o que a gente observa é a categoria de aprovados, ela está bastante relacionada com os ingressos, mas ao mesmo tempo, né, a gente observa que existe uma correlação forte entre ser ou não ser aprovado e o grupo ao qual a pessoa pertence. E, ao mesmo tempo, o grupo também tem uma correlação bastante forte com os ingressos. Ou seja, que a gente pode estar vendo uma situação onde há disparidade na aprovação por grupos, ok? Então, vamos começar. Vamos treinar o modelo baseline, vamos ver como que esse modelo performa, ok? Então, primeiro, olhando para a acurácia geral, do G, 94%, sendo que assim, a acurácia por grupo, nesse caso, a gente pode dizer que é equiparável. Já a sensibilidade, que seria a taxa de verdadeiros positivos, para o grupo 0, realmente assim, é bem menor do que o grupo 1. E a gente pode consultar isso na nossa matriz de confusão. Realmente, assim, olha as pessoas que deveriam ser aprovadas, mas que realmente não estão sendo aprovadas para o grupo 0. Sendo que aqui a taxa de aprovação para o grupo 1 é altíssima. E quando a gente vai olhar assim, as proporções, lembrando que a gente, em termos de pessoas que têm aplicado, a gente tinha quase que uns 50-50. Mas isso é quebrado ao momento de gerar essa aprovação. Então, aqui a gente observa que 78% das pessoas que são aprovadas realmente pertencem ao grupo 1, enquanto que 21% ao grupo C. Para entender melhor, né, como é que essa árvore está sendo a tomada de decisão, porque a gente acabou treinando assim, uma árvore de decisão um pouco profunda, vemos que nos primeiros níveis a gente tem como uma feature decisória os ingressos, mas que no nível anterior ao no-folha se encontra essa característica sensível. Ele está discriminando, mesmo assim para pessoas com ingressos similares por grupo, ele está fazendo essa discriminação, tá? Então, aqui vamos ver, ao momento de tirar essa variável, como que o nosso modelo teria performance. Beleza? Ok, aqui então removemos o grupo. Aqui vamos ver como é que está a nossa curácia. Ela caiu um pouco, mas efetivamente caiu 2 pontos percentuais. Mas nesse caso, né, a gente observa que o mais afetado, assim, em termos de queda de acurácia, foi o grupo 1. Agora, aqui em termos de sensibilidade, o grupo 1 se viu bem mais prejudicado do que o grupo 0, que teve, assim, um boost mesmo nas aprovações. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha por questão, principalmente, né, das decisões históricas que foram tomadas, a gente ainda encontra com que a proporção de aprovados é bem desbalanceada quando comparado com a proporção de aplicantes por grupos. Beleza? Aqui vamos passar, então, à parte de mitigação de viés. E vamos focar no uso da ferramenta AI Fairness 360. Aqui vamos tratar, então, o pré-processamento, in-processing e pós-processamento. No pré-processamento aqui, basicamente, a gente vai tentar fazer um balanceamento artificial de pesos, dando maior importância àquela classe que está sendo subrepresentada na tomada de decisão positiva, que nesse caso seria o grupo 0, beleza? Então, vamos ver como que fica as nossas estatísticas. Vemos então que a acurácia continua caindo um pouco, mas agora temos que a acurácia entre grupos está um pouco mais próxima.
Já essa sensibilidade ou taxa de verdades positivas entre grupos também ficou, o gap fechou um pouco mais quando comparado com a abordagem prévia que a gente tinha tomado, beleza? E também a proporção assim de aprovados do grupo zero aumentou um pouquinho mais ao respeito da outra. Durante o processamento, a gente poderia utilizar essa abordagem de adversarial biasing, que foi a que a Tati escreveu previamente, onde basicamente o que a gente está fazendo, né? Está treinando um modelo que tenta predizer com as características o target, enquanto tem outro adversário que tenta predizer, então, com base no output do modelo adversário, qual que seria, então, aquela classe ou grupo protegido. Basicamente, a gente quer maximizar a performance do primeiro modelo e prejudicar o do segundo, para que não exista algum tipo de inferência por parte daquela característica sensível ao momento de fazer a predição. Aqui, por questões práticas, por questões de tempo, já foi rodado, e aqui então a gente tem qual que é o resultado no final. Basicamente, né, a gente observa uma performance bem equiparável à da estratégia anterior, e efetivamente, né, a gente tem um gap mais fechadinho para essa parte da sensibilidade, mas, novamente, né, por questões de decisões históricas, a gente ainda teve um pouco mais de desbalanceamento aqui nessas classes. Agora, para o pós-processamento, a gente vai trabalhar com Calibrated Equalized Odds, que basicamente, né, dado dois grupos demográficos com Calibrated Equalized Odds, a gente quer garantir que nenhuma taxa de erro afete de forma desproporcionada a qualquer grupo. Ou seja, que a gente tenha uma taxa de falsos positivos e falsos, um true positive rate e true sorry, desculpe, taxa de verdadeiros positivos e taxa de falsos negativos equiparável entre grupos. Então, basicamente, ao mesmo tempo de que a gente quer garantir essa igualdade, a gente também quer ter uma predição que seja calibrada. Só que, na prática, isso é muito difícil de garantir ou de atingir. Consequentemente, né, a gente tem que tomar uma decisão sobre o que eu vou favorecer, né? A minha taxa de verdadeiros positivos, a minha taxa de verdadeiros negativos. Então, nesse caso, em específico, né, a gente quer garantir aumentar a participação desse grupo zero ao momento de tomar a aprovação. Consequentemente, a gente vai otimizar, então, a false positive rate. Aqui, então, vamos ver como é que fica esse resultado. A acurácia geral caiu bastante quando comparado assim, com as estratégias que a gente tinha optado, mas a gente vê que assim, tanto a acurácia assim, para o grupo zero quanto a sensibilidade ficaram assim, bem acima do que a gente tinha obtido anteriormente, né? Enquanto que o grupo 1 ainda se viu um pouco mais afetado, mas de qualquer forma, quando a gente vai olhar para as proporções, ainda temos assim, um desfase entre o que a gente esperaria numa situação, entre aspas, ideal. Finalmente, né, a gente pode trabalhar com essas verdades, mas a gente também pode criar algo que seja mais tailor-made, mais ajustado às necessidades. Digamos que você é tomador de decisão, você já tem um modelo, é um processo custoso gerar um novo modelo, que tente otimizar essas metas. Então, o que você gostaria é trabalhar em cima do que você tem, mas justamente mesmo, visando otimizar as métricas que no seu critério seriam as melhores. Nesse caso, o que a gente gostaria de decidir seria qual que seria o threshold de aprovação para cada um desses grupos, né? O que eu estou procurando aqui, então, é maximizar a sensibilidade, ou seja, a participação de cada um desses grupos, sendo que eu quero balancear ao mesmo tempo as proporções que poderiam ser mantidas aqui. Aqui, então, o que esse modelo iria jogar como resultado seria exatamente aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, que seria o threshold de aprovação. Após fazer a otimização desse modelo, esse foi
o resultado que a gente achou, que foi um threshold de aprovação para o grupo 0 de 0,1, enquanto que para o grupo 1 de 0,9, beleza? Então, ao momento de ver as estatísticas, a gente vê que essa acurácia geral realmente caiu muito mais do que com as estratégias anteriores, mas quando a gente assim olha para essa parte da participação, ficou um pouco mais balanceada do que com as técnicas que a gente tinha utilizado anteriormente. Isso foi porque foi garantido com que houvesse uma participação mínima de cada um desses grupos. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. Não sei se tem alguma dúvida no chat. Vocês estão utilizando esses pacotes para modelos reais? Como lidam com a discussão inteira? Boa. Então a gente internamente sim utiliza algumas métricas, a utilização de tudo isso assim vai depender da equipe, temos algumas preferências também, dependendo do tipo de problema que está sendo modelado. E com a execução para Big Data, bom, aqui temos bons recursos para trabalhar com isso, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer um sample para validar, então, como que essas métricas estão performando. Podemos compartilhar o notebook. Então, isso seria tudo. Boa, muito obrigada, Mafê, muito obrigada, Tatiana, Wellington, pela excelente apresentação. Gente, a gente acabou avançando um pouco no tempo, mas as perguntas foram respondidas na própria sessão Q&A, então vocês podem dar uma olhada nas respostas. Se vocês ainda tiverem mais dúvidas, a gente tem ainda 15 minutinhos para responder. Mas eu acredito que as que estavam aqui foram respondidas bem completinhas. Tem até respostas em espanhol aqui, então se vocês quiserem dar uma olhada, é isso. Então, mais uma vez, agradecer aos nossos palestrantes, agradecer a participação de vocês, a presença nesse meetup. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui, apareceu mais uma dúvida. Vou ler aqui para a gente, certo? Olá, pessoal, obrigada pela interação correlacionada à minha dúvida. Sobre a distinção da metodologia usada no modelo não supervisionado. Isso dependerá do tipo de dados que você tem. Caso tenham poucas variáveis, poderá ser mais indicado do que o caminho. Abordagens de outlier, prefiro... Opa, acho que eu não estou... Exemplificando o caso do banco, às vezes você poderá avaliar o funcionamento ou outras questões usando sua localização. Acho que essa é uma pergunta mais relacionada a uma pergunta anterior. Wellington, você quer comentar um pouco sobre a dúvida da Kimi? E aí você Quero complementa? sim. Eu tô lendo ainda, peraí. É uma É, dúvida bem grande aqui. sim, sim. Não sei se está na GPD, mas não poderia, sei lá, gerar algo como algum ponto negativo de xenofobia ou segregar algum ponto de alguma região. Tá. Pelo que entendi, correlacionado à pergunta anterior, né, que a gente estava falando sobre classificação, só para colocar todo mundo no mesmo contexto, né, não sei se até o Q&A ele fica também na própria gravação, mas a pergunta original dela era mais ou menos assim: olha, é, vamos supor que estamos criando um algoritmo de machine learning e ao longo desse trabalho, a gente está usando um algoritmo de clusterização, né? Então, por exemplo, Caminhos, né, que é um exemplo de algoritmo que ela deu nesse caso, para ele, né, fazer aí um agrupamento de pessoas, né, e se isso poderia, né, quem sabe, levar a algum tipo de agrupamento injusto. E daí, como, né, ficaria essa questão, já que foram os próprios dados que levam essa resposta. Reexplicando isso em outros termos. Imagine que nós temos um dataset, né, com 100 colunas e foi utilizado esse algoritmo de clusterização. Até muitos data scientists, eu acho que tem uma biblioteca que faz isso, a Feature Tools da Alteryx, que até
ou né, algumas de AutoML, em que elas criam uma coluna a mais para aumentar o poder preditivo, que é justamente uma coluna de grupo, né? Então, quando a gente sabe qual grupo que pertence, realmente pode aumentar aquele poder preditivo do algoritmo, né? Então, a pergunta dela, pelo que eu entendi, foi algo mais ou menos assim: estamos criando um grupo, né? Um novo atributo a partir daqueles dados. Isso poderia ser algo injusto ou não, né? Então, né, como que fica essa questão de fairness? Até porque não foi um dado que foi adquirido em algum momento, e sim é uma informação nova. Então, partindo dessa premissa, o que que eu diria? Eu sei que a resposta tradicional de engenharia que é depende, mas realmente não tem muito como fugir disso, mas dando dois exemplos práticos. Vamos supor que a princípio nós não teríamos nenhum atributo sensível e aquela informação realmente ela se caracteriza como tal. Então vamos supor que não tem nenhum atributo de gênero, mas o caminho ele gerou realmente uma coluna que na prática, se fôssemos colocar um nome, poderia ser gênero. Então, realmente é uma preocupação nesse caso, né? É uma coisa a ser levada em consideração. Agora, se analisando aquela informação, né, olhando o relacionamento daquele grupo para todos ah, as outras features, né, vendo o relacionamento e aquilo realmente não acaba criando grupos, seja subrepresentados ou não, então eu não me preocuparia com aquilo, né? Então, por isso que a resposta ela depende, porque realmente depende muito do que esse algoritmo deu, né? Até nessa resposta aqui, eu tinha comentado de outras técnicas de classificação, né? Como vocês sabem, não existe só, né, o caminhos ou o K-medianas, né? Tem também o próprio DBScan, né? Tem o Optics e tem várias outras técnicas de classificação. Essas técnicas, elas vão agrupar e reagrupar os dados de formas completamente diferentes. Então, naturalmente, quando nós criamos esses grupos, temos que entender o que que aqueles grupos significam, né? O que que está agrupando de que maneira, né? De que jeito? Se realmente aqueles grupos têm uma correlação muito alta com as outras features, que na prática implica, né, que estamos realmente segregando populações, pensando nessa questão de novo, grupos subrepresentados ou não, aí sim é um risco. Mas, de novo, é uma questão de analisar realmente o comportamento de cada feature, tá? É por isso que eu falei que a resposta ela depende, mas tentei dar esse contexto um pouquinho, né, mais amplo. Kimi, se era mais ou menos nessa linha que você buscava a resposta ou não, né, pode comentar também, por favor, mas foi o que realmente compreendi da pergunta, tá? Boa. A gente tem mais uma pergunta aqui do André. Ele perguntou o seguinte: os algoritmos de machine learning semi-supervisionados podem introduzir vieses durante a etapa de feature engineering, tuning de hiperparâmetros ou cross-validation? De que forma podemos mitigar esses problemas? Quem pode responder, o André? Eu acho que talvez eu possa começar e talvez outras pessoas tenham algo a adicionar, mas no geral, eu acho que assim, tipo, essa possibilidade existe, mas no geral, eu acho que assim, é mais questão de talvez ampliar vieses que já existem na base de dados, mais do que, tipo, gerar um viés que não existia ali numa base perfeitamente justa e bonita. E então, eu acho que assim, o principal ponto, assim, para mitigar é o mesmo procedimento, então, focar no pré-processamento, então, garantir que a sua base está boa e garantir que e talvez possivelmente validar a sua decisão final e tratar a decisão final caso tenha um viés. Exato. Se puder complementar, eu queria fornecer agora um outro ângulo completamente diferente da resposta da Tatiana, mas só para a gente, de novo, pensar realmente em ampliar esses horizontes, tá? Existe uma outra possibilidade de usarmos algoritmos semi-supervisionados que é justamente para mitigar fairness, tá? Essa resposta não conflita com a Tatiana, pelo contrário, complementa. Lembre-se que um dos motivos que nós falamos que podemos introduzir fairness é falta de ou erros de labeling nos dados. Vamos supor que nós temos uma base muito rica de dados, seja do interior do Brasil, né, ou né, de outras regiões, e que poderiam agregar muito a uma base que já possui seus labels, né, já tem realmente toda a identificação. Nesse caso, esses
algoritmos semi-supervisionados poderiam ser empregados para realmente expandir a base de dados e, de novo, mitigar a fairness, porque se o problema é ter bases representativas e por justamente uma falta de labeling, puxa, então realmente algoritmos e machine learning semi-supervisionados, eles entram justamente para resolver isso. Então, de novo, esse é um caso para resolver o problema. Dito isso, volto e reforço o que a Tatiana comentou, tá? Que é justamente a questão de, se você está usando um algoritmo semi-supervisionado tão somente para tentar, né, ampliar aquela base, mas usando o mesmo universo de informação e não para complementar, aí realmente só vai ser uma questão de talvez amplificar o problema, né? Mas, de novo, só estou comentando desse outro horizonte porque pode ser realmente uma boa dependendo da aplicação. Nós comentamos isso aqui como resposta, tão somente porque enfim, não existe, né, uma resposta sim ou não aqui. Perfeito. É, bom, acho que é isso, gente. De novo, gostaria de agradecer a todos, aos palestrantes, a vocês que participaram aqui com a gente. E é isso. A gente se vê então numa próxima edição. Até mais.